Olá pessoal, eu sou o Dr. Leandro e nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho sobre o raciocínio clínico e a prática. A gente vai dar uma introdução mais ou menos ao como pensar, como os médicos pensam ou pelo menos como eles deveriam pensar para conseguir fazer diagnósticos de uma maneira mais correta. Então, o diagnóstico, todos vocês que já estão aqui inscritos nesse curso sabem muito bem que é uma coisa extremamente importante. Alguns autores que escrevem sobre medicina, inclusive, afirmam que o diagnóstico é a mais crítica das habilidades de um médico. Você já deve ter visto isso na prática. Muitos médicos, inclusive, medem a sua competência profissional, de uma maneira geral, pela sua facilidade em fazer diagnósticos difíceis ou diagnósticos corretos onde outros colegas médicos erraram. Deve já ter visto isso acontecer outras vezes. Fulano fez um diagnóstico difícil que ninguém tinha conseguido fazer e, de repente, ele passa a ser inclusive mais respeitado pelos seus colegas na sua comunidade por ter feito um diagnóstico difícil. Então tem uma ligação muito grande com a sua autoimagem profissional, como a pessoa se percebe enquanto profissional, tem muito a ver com a sua capacidade de fazer diagnósticos. E para fazer diagnósticos corretos, a gente precisa de 3 componentes que são essenciais, que a gente chama de os 3 pilares do diagnóstico. Então, resumidamente, para você conseguir fazer um diagnóstico correto, com eficiência, você precisa ter habilidades de coleta de dados, que nada mais são do que as bases da semiologia, fazer uma boa história clínica, fazer um bom exame físico, fazer uma boa revisão dos exames complementares, então entender a apresentação clínica do paciente. Um segundo pilar é o conhecimento médico, você precisa conhecer as doenças, um determinado número de doenças suficientes para que você consiga resolver a maior parte dos problemas que você encontra na prática clínica. E para isso precisa estudar, precisa ver doente, precisa criar experiência profissional. Então por isso estágios são importantes, contato com o paciente é uma coisa importante, o internato, tudo isso são fases fundamentais da formação do médico. E o terceiro pilar é o raciocínio clínico, é a parte invisível da coisa, é o que acontece dentro da cabeça do médico e que são os processos mentais que o médico desenvolve para sair da apresentação clínica do paciente até a doença, o modelo de doença que está armazenado dentro da memória do médico. Então, o que faz essa intermediação é o raciocínio clínico. Tá? Então, demonstrado aqui nessa slide, como vocês estão vendo. Existem várias definições de raciocínio clínico na literatura, mas a definição que a gente mais gosta é essa aqui, que é da Associação para a Educação Médica na Europa, a AMI. Então, essa definição fala que o raciocínio clínico é o conjunto dos processos de pensamento pelos quais os profissionais de saúde selecionam, interpretam, analisam e combinam informações com o objetivo de tomar decisões sobre um determinado paciente em uma determinada situação clínica. Então, todos os processos mentais que o médico desenvolve para tentar analisar uma determinada situação e fazer um diagnóstico, isso corresponde então ao raciocínio clínico. Então vejam que é um conjunto muito grande de processos mentais que é desenvolvido e que acaba sendo necessário para que isso ocorra de uma maneira eficiente. Então o raciocínio clínico é importante não só para diagnóstico, como também para prognóstico e para escolha de tratamento. A gente usa o raciocínio para fazer uma tomada de decisões sobre qual é a doença, o determinado diagnóstico que explica melhor a apresentação clínica daquele paciente, mas também para escolher qual o melhor tratamento e dar uma informação para o paciente de prognóstico, se é uma doença grave, se é uma doença simples, se ele precisa se preocupar ou não. Tudo isso envolve os processos de raciocínio clínico. Neste curso aqui, especificamente falando, a gente vai focar nos processos de raciocínio clínico voltados para o diagnóstico. Lógico que os de tratamento e de prognóstico também são fundamentais, mas isso já seria muito assunto para a gente abordar num curso só. Então, nesse curso aqui, a gente vai falar só sobre os processos relacionados ao diagnóstico, praticamente. Então, mais uma vez, demonstrando o que é o raciocínio clínico. Quando você tem um médico que está vendo determinados pacientes, como vocês estão vendo no slide aí, ele pode, partindo do paciente, ligar aquela apresentação clínica a uma doença que está armazenada na cabeça dele, que pode ser a doença A, doença B ou doença C. Então, o raciocínio clínico nada mais é do que uma ponte, onde o médico, saindo da apresentação clínica do paciente, do conjunto de sinais, sintomas, achados de exame complementar que aquele paciente apresenta, ele parte, desenvolve processos internos de pensamento que fazem ele concluir que esse paciente provavelmente tem uma doença
A, uma doença B ou uma doença C. Então ele chega a uma conclusão e a partir dessa conclusão consegue dar uma explicação para o paciente, formular um tratamento e oferecer uma estimativa de prognóstico. Então o raciocínio clínico nada mais é do que uma ponte que liga essas duas extremidades. E só que essa ponte é invisível, muita gente acha que é uma caixa preta, porque ela acontece dentro da cabeça do médico e de uma maneira que ninguém consegue visualizar. E às vezes o próprio médico que fez o processo de raciocínio não consegue explicar de maneira adequada como ele chegou a essa conclusão. Então é isso que a gente vai falar bastante nesse curso de raciocínio clínico, tentar abrir essa caixa preta e mostrar para vocês quais são os processos, quais são as etapas do raciocínio clínico diagnóstico. Começando aqui por mostrar para vocês quais são as principais etapas desse processo de raciocínio clínico. E a gente se baseia bastante nesse artigo aqui, que é um artigo clássico publicado em 2006 no New England Journal of Medicine, que são as estratégias educacionais para promover raciocínio clínico diagnóstico. Essa autora aí a gente já leu, releu, treleu, então a gente se baseia bastante nesse artigo, que é a base para a formulação aqui das etapas do raciocínio clínico, como a gente vai mostrar neste curso. Inclusive esse artigo a gente vai deixar disponível para quem quiser ler, quiser se aprofundar um pouquinho mais a esse respeito, vai estar disponível aqui abaixo do vídeo, aqui no curso, para quem tiver interesse. O que esse artigo mostra? O que essa autora, Bowen, ela mostrou nesse artigo? Mostrou que a estrutura do processo de raciocínio clínico ela segue uma sequência de etapas, que é mais ou menos a mesma para todo paciente que a gente avalia. Então a gente começa da história do paciente, que é a coleta de dados, a gente tem que coletar uma boa história, construir uma boa história clínica junto com o paciente, fazer um bom exame físico que dê informações relevantes para a gente entender a gravidade do problema e quais são as possíveis causas do problema do paciente. E aí, juntando todos esses dados, sinais, sintomas e às vezes resultados de exames complementares, a gente faz uma representação do problema. Essa é uma etapa essencial e a gente vai falar bastante sobre ela também em algumas partes do curso aqui mais para frente, tá? Então, que é representar o problema, é dar um nome, tentar formular mais ou menos o que é a apresentação clínica, quais são pelo menos o diagnóstico sindrômico desse paciente, quais são as principais hipóteses que a gente tem que levantar. E aí a gente parte depois para a geração de hipóteses, que é tentar listar mais ou menos em ordem de probabilidade quais são as explicações mais prováveis para esse problema que esse paciente está apresentando. Aí, a partir dessa lista de hipóteses, a gente compara e contrasta os scripts de doenças, que são as maneiras como as doenças são armazenadas na nossa memória de longo prazo. A gente vai falar bastante também sobre scripts de doença mais para frente nesse curso. E, finalmente, se o médico ficar satisfeito, ele acaba comparando, contrastando os scripts de doenças, até encontrar um que se encaixa muito bem na apresentação clínica do paciente, ele pode ficar satisfeito com a informação que ele tem e fechar o diagnóstico, ou pelo menos ter segurança suficiente para dar essa explicação para o paciente e formular um tratamento inicial. Se ele ficar em dúvida, ainda não conseguir fazer um diagnóstico adequado nessa altura da avaliação, ele pode inclusive muitas vezes fazer um processo repetitivo, voltar na coleta de dados, que é rever a história, colher mais exames, buscar mais informação, e aí esse processo vai repetindo até que o indivíduo tenha segurança suficiente para fechar o diagnóstico do paciente. Então essa é a sequência de etapas do processo de raciocínio clínico diagnóstico que a gente vai discutir bastante aqui nesse curso. E tudo isso leva em conta o conhecimento do médico, o contexto em que o paciente está sendo atendido e a experiência do profissional, tudo isso tem influência em como esse processo ocorre, a rapidez com que ocorre, o risco de erros, tudo isso está relacionado a esses três elementos. Dá para aprender raciocínio clínico? Claro que sim, o raciocínio clínico ele é uma habilidade e como toda habilidade, construir uma história, fazer um exame físico, colher sangue, fazer um procedimento invasivo, enfim, ele pode ser aprendido, pode ser praticado e pode ser ensinado. E é por isso que a gente está fazendo esse curso de raciocínio clínico aqui, para ajudar vocês a aprenderem isso de uma maneira mais fácil. Porque a grande maioria dos profissionais de saúde que hoje estão atuando no mercado aprenderam a fazer raciocínio clínico, mas aprenderam do seu jeito, dando trombada e errando muito durante o processo, de uma maneira difícil, do jeito mais difícil. Aqui a gente quer ajudar vocês a desenvolver essa habilidade de raciocínio clínico de uma maneira guiada, mais fácil, principalmente com menor chance de cometer erros diagnósticos aí durante o processo. E finalmente, por que aprender raciocínio clínico?
Todos vocês devem ter várias razões para ter se inscrito nesse curso e a gente também acredita que é muito importante aprender raciocínio clínico para aprender a pensar como os médicos pensam, ou seja, para se tornar um bom profissional competente na sua profissão, para desenvolver habilidades diagnósticas e com isso poder ajudar bem os seus pacientes no futuro, fazer investigações mais eficientes, o que significa muitas vezes ter um diagnóstico mais rápido, às vezes permitindo melhor prognóstico até para o paciente, mas inclusive com menor uso de recursos, menor uso de exames complementares que às vezes são desnecessários, e para prevenir erros diagnósticos, que é um objetivo extremamente importante, que como a gente já viu, os erros diagnósticos são comuns e são uma causa importante de morbimortalidade, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, né? E a desenvolver bem as habilidades de raciocínio clínico dos estudantes de medicina provavelmente é a melhor maneira de prevenir erros diagnósticos no futuro. Então tudo isso acaba derivando nesse resultado final, que é formar médicos de excelência, que tenham sucesso na sua profissão, que se destaquem no mercado de trabalho e que consigam ajudar melhor seus pacientes. É isso que a gente quer que você seja e é isso que a gente está aqui para ajudar você a se tornar um médico de excelência. O Dr. Mark Graeber, que é um cara que escreve bastante sobre raciocínio clínico e sobre erros diagnósticos, inclusive fundou uma sociedade nos Estados Unidos, que hoje é uma associação importantíssima na promoção do ensino do raciocínio clínico. Ele mesmo fala que o raciocínio clínico, na verdade, é a habilidade mais importante para se fazer um diagnóstico correto. Então, a gente espera que já tenha deixado claro a importância de aprender bem o raciocínio clínico. E por último, nessa aula, eu gostaria só de deixar um aviso para vocês. Raciocínio clínico é importantíssimo, é fundamental, mas ele não é uma fórmula mágica. Então a gente quer deixar isso bem claro, não é uma panaceia, não é uma receita mágica de como fazer diagnóstico em todas as situações possíveis e imagináveis. Não é isso. O raciocínio clínico é uma das 3 habilidades, dos 3 componentes essenciais para se fazer diagnósticos corretos. Junto com o raciocínio clínico adequado, você precisa, obviamente, ter também os outros 2 pilares do raciocínio clínico, e do diagnóstico correto, que são o conhecimento biomédico, das ciências básicas, das ciências clínicas, ou seja, você precisa também estudar bastante e aprender o conteúdo essencial de medicina, das ciências básicas e da clínica, para poder ter sucesso ao fazer um diagnóstico, e também fazer uma coleta de dados muito bem feita, ou seja, fazer coleta de história, de exame físico de uma maneira competente. Sem isso, não adianta ter um raciocínio clínico perfeito, porque esse edifício não vai se sustentar com um pilar só, precisa dos 3 pilares para que ele fique em pé. Ok, gente? Então, em resumo, o raciocínio clínico é muito importante para você atingir a excelência na profissão médica. Ele pode e deve ser ensinado e aprendido já nos cursos de graduação em medicina, a gente acredita nisso e é por isso que a gente está oferecendo esse curso, inclusive, para tentar melhorar a formação dos estudantes de medicina brasileiro na formação dessa habilidade de raciocínio clínico diagnóstico e, apesar de ser fundamental, ele não funciona sozinho, precisa também ter conhecimento biomédico, precisa ter estudo e precisa ter coleta de dados adequada, uma boa história, um bom exame físico, uma boa relação médico-paciente, senão você não consegue ir para frente se não tiver os 3 pilares funcionando bem, senão o prédio não se sustenta. Ok? Obrigado, gente, espero que vocês aproveitem bastante esse curso, e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição e até a próxima aula. Um abraço.